Bom, pessoal, vamos lá. Resolução de questões da aula 5. Se o Jonathan teve tempo e não atropelou a aula do outro colega que vai dar depois dessa, ele vai estar exibindo para vocês aqui logo após a quinta aula de administrativo, tá? O ideal é que vocês vejam essa aula depois de responder o questionário. Nas outras aulas, façam assim. Essa aqui, a título de conhecimento, ver como é que é, vamos fazer aqui em conjunto. Vamos lá. 1. Acerca do controle da administração pública, assinale a alternativa correta. Aí vamos lá. Letra A. Os Ministérios Públicos dos Estados e da União não possuem competência para exercer o controle externo da administração pública? O que vocês acham? Errado isso aí, né, cara? Porque o Ministério Público é o fiscal da lei e tal, ele tem para fazer o controle, com certeza o Ministério Público pode. Vamos lá. 2. Tribunais de Contas estaduais têm competência para julgar as contas do governador do respectivo estado? Essa aqui talvez você ficasse com dúvida. Porque a gente não viu que quem tem competência para julgar não é o Tribunal de Contas, sim a Assembleia Legislativa. Mas enfim, não teria muito a ver com a aula, você ficaria na dúvida aqui. Aí você viria para cá. C. A representação e a reclamação administrativa, bem como o pedido de reconsideração de recursos administrativos, são meios que possibilitam a administração pública exercer o controle de seus atos? Cara, isso aí, né? Tudo isso aqui você vê que está possibilitando, dando a oportunidade da administração pública olhar e rever e controlar seus atos. Então seria a letra C. O Poder Judiciário tem competência para apreciar o mérito dos atos discricionários exarados pela administração pública? Lembra que a gente falou mérito administrativo, o Judiciário não vai controlar, só vai controlar a legalidade. Então, por isso, essa questão aqui está errada. A supervisão ministerial exercida sobre a autarquia é exemplo de controle administrativo hierárquico? Nós já falamos em outras aulas que o controle hierárquico, a hierarquia, só ocorre dentro da mesma pessoa jurídica. Aqui nós estamos falando de uma autarquia e um ministério, são pessoas jurídicas diferentes logo de cara. Então, esse controle não vai ser poder hierárquico, certo? Vamos seguir? O exercício da autotutela administrativa para o desfazimento do ato administrativo, então, ou seja, a autotutela vai desfazer um ato administrativo, que produz efeitos concretos aos seus destinatários, está condicionada à prévia intimação e à oportunidade contraditória para o benefício do ato, para o beneficiário do ato. Correto, tá? Tem que ter isso daqui, oportunidade de defesa, ou seja, de se manifestar. Não significa que ele não pode fazer, ele só tem que dar essa oportunidade do contraditório, tá bom? Seguindo, nenhuma incursão no mérito administrativo é permitida no âmbito do controle judicial, no processo administrativo disciplinar, restringindo-se tal controle ao exame de regularidade do processo de legalidade do ato. A gente falou disso, né? Então vamos lá, ó. Judicial não é no mérito administrativo, somente legalidade do ato, certo? Certo? Aí aqui a gente viu, ó lá. Na aula a gente viu isso aqui, ó. Poder discricionário, existe margem de escolha, mérito administrativo, conveniência e oportunidade, cabe só ao administrador. Poder judiciário não pode intervir nisso aqui. A gente está batendo nessa tecla toda hora. 4. Conforme o controle da responsabilização da administração, o controle administrativo, por sua natureza, somente pode ser exercido pelo Poder Executivo. E aí, certo ou errado? Errado, né? A gente viu no início da aula, ó, controle, ele pode ser feito pela própria administração, eu circulei o executivo e disse que o controle externo pode ser feito pelo judiciário e legislativo. Então, somente pode ser exercido pelo Poder Executivo? Tá errado, tá vendo? Quinta e última questão. No âmbito do Estado Democrático de Direito, a administração pública encontra-se limitada pelo ordenamento jurídico. Em consequência, sua atuação está subordinada a diversas espécies de controle que será exercida pela própria administração ou por órgãos externos. Aí, ó, pela própria administração ou por órgãos externos. Se fosse numa prova, a gente já vê que esse enunciado aqui já desmente a questão anterior, né? Assinale abaixo a alternativa que traz a definição de controle de legalidade. Vamos lá? Controle de legalidade. A gente acabou de ver. Vamos fazer de baixo para cima. Letra E. Refere-se ao estabelecimento de aplicação de sanções pela concessão irregular de aposentadoria, reformas e pensões, irregularidade nas nomeações de cargo, comissionados e ainda fraude. A gente nem falou dessas coisas para você ver, mas não é. D. Diz respeito à operacionalização dos atos administrativos voltado para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária. Não é, né? Trata-se de prerrogativa de legislar, processar e julgar os crimes de responsabilidade cometidos pelos agentes públicos. Não.
refere-se à avaliação de conveniência e oportunidade. Conveniência e oportunidade. A gente está falando de que? Mérito administrativo, né? Já não é. Ó. Relativo ao motivo, objeto, a gente já viu que não. Diz respeito à verificação de compatibilidade formal do ato administrativo com a legalidade. Eu vim de baixo para cima só para a gente não, de cara, ter que se você lesse a A, você já ia ver o que a gente falou na aula. Compatibilidade formal, lembra do cara crachá? Análise de compatibilidade formal, ato e lei. Letra A. Beleza? Isso aí. Abraço a todos.